boys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. You and your family. Eu espero que todos vocês estejam bem, vocês e as suas famílias. Welcome to our English class number 28. Bem-vindos à aula 28. We're going to talk about polysemic words in advertising. São palavras polissêmicas em propaganda. O objetivo proposto para esta aula é explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o conteúdo de uso. Então vamos lá. Polissemia é um conceito da área de linguística com origem no termo grego polissemos, que significa algo que tem muitos significados. Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. A palavra vela, na língua portuguesa, por exemplo, é um dos exemplos de polissemia. Ela pode significar a vela de um barco, não é? A vela feita de cera, aquela que a gente acende, que serve para iluminar, ou pode ser a conjugação do verbo velar, que significa estar vigilante. Olha só. Outro exemplo que eu costumo dar para os alunos é a palavra manga. Manga nós temos a palavra fruta, não é? E manga de uma blusa, de uma camisa. Nós sabemos o significado das duas quando estamos conversando, quando ela entra no contexto. A mesma coisa aparece com a palavra vela ou com palavras na língua inglesa. Pode ser que ela tenha mais de um sentido e que a gente só conheça um significado e acabe ficando confuso na hora de você ouvir ou ler aquela frase ou aquela conversa, certo? E aí a gente precisa, então, estudar um pouquinho mais os significados para saber se tem mais de um. Então, olha lá, polissemia na língua inglesa. Na língua inglesa, um exemplo de polissemia é o verbo get. Fora de contexto, é praticamente impossível dizer o que significa. Porque o get significa conseguir, ganhar, receber, ficar, chegar ou obter. Olha só, se eu não tiver um contexto, qual dessas traduções eu vou saber qual é? Não tem como eu saber, não é? Essa palavra ela precisa estar contextualizada. Ela precisa estar dentro de uma conversa, dentro de uma frase, porque aí vai haver um complemento. Então eu sei qual desses significados que vai se encaixar naquele momento. Pois trata-se de um verbo polissêmico, um verbo com muitos significados. E além de tudo, ele também é um phrasal verb, que a gente vai aprender logo logo, que dependendo da preposição ou do advérbio que vier depois dele, o significado também muda completamente. Então olha só nessa figura. I need some space. And you? Nós vemos aqui na figura, nessa camiseta, o space mais no sentido de espaço sideral, não espaço de eu precisar de mais espaço. A tradução literal é, eu preciso de um pouco de espaço. Mas a palavra space, ela se encaixa nessas duas formas. And you? E você? E aí fica então uma coisa bem humorada. Então olha só. As camisetas trazem mensagens que têm o objetivo de alcançar determinado público, de uma forma simples e direta. Você já viu que se tiver um texto enorme numa camiseta, a gente não vai ler, não é verdade? Até porque não dá tempo. Outra porque a gente não enxerga, não é? A gente precisa de uma mensagem curta, que eu vejo na camiseta de alguém, né? Isso serve também para outdoors e cartazes. A mensagem tem que ser curta, para eu poder ler muito rapidamente e entender rapidamente, não é? Normalmente, então, esse tipo de publicidade geralmente usa o humor ou a reflexão para transmitir uma mensagem, que tanto pode ser positiva como negativa. Então, a gente sempre sabe que existe das duas formas, não é? Let's read the sentence. Vamos ler essa frase. I need some space. The idea presented is probably related to a person who needs to relax. Someone stressed wants to stay alone. Someone needs more physical space to keep things.
Então vamos ler a frase. Eu preciso de espaço. A ideia apresentada aqui é provavelmente, a gente não tem como saber, provavelmente em relação a uma pessoa que precisa relaxar. Que tal alguém que está estressado e quer ficar sozinho, me dá mais espaço? Ou alguém que precisa de mais espaço físico para cuidar das coisas, não é? Precisa de um espaço maior. A gente tem várias interpretações dessa camiseta. Eu interpreto como se eu precisasse de mais espaço para ficar sozinho, certo? Eu preciso de espaço, não físico. We could get to interpret it because the word space has two meanings. Physical space, the area beyond the Earth atmosphere and beyond the solar system, and figurative meaning, field ideally covered by a certain area of knowledge and human doings. Então nós conseguimos interpretar isso porque a palavra space, que é espaço, tem dois significados na língua inglesa, que é o espaço físico, também tanto o espaço aqui normal quanto a área além da atmosfera da Terra ou além do sistema solar, certo? Ou o figurado, que é o campo idealmente coberto por uma determinada área de conhecimento e das ações humanas, certo? A história do ficar sozinho. So, we can observe that the word space is a polysemic word because it has more than one meaning. Então, a gente pode observar aqui que a palavra espaço, ela é uma palavra polissêmica porque ela tem mais de um significado e mais de uma interpretação também. Então, vamos dar uma olhada agora nessas duas propagandas. Nós temos, então, o chocolate Kit Kat e o anúncio dele é Have a break, have a Kit Kat, right? Eu acredito que vocês já viram essa propaganda também. Já do outro lado, nós temos um cell phone, um telefone, and you break it, we fix it. A propaganda é, você quebra ele e a gente conserta. Então aqui, nesse break do Kit Kat, a palavra break é intervalo, uma pausa. Have a break, faça uma pausa. Have a Kit Kat e coma um Kit Kat. A palavra have também é uma palavra polissêmica. Ela também engloba muitos sentidos e vários significados num só, como na língua portuguesa. Já no segundo, a palavra break quer dizer quebrar. Break também pode ser freios, os freios do carro, brakes. Então, nós temos vários sentidos e aqui é quebrar. Então, a mesma palavra pode ser usada em dois sentidos. Você quebra a tela e nós consertamos, que é a propaganda de alguém. Então, olha lá, Cell Phone Screen Repair Service. Então, é um serviço de reparo de telas de celular. E Price and Quality Ink Plus We Trust. Então, preço e qualidade e mais tudo que você precisa, certo? E tinta, e enfim, tudo que você precisar você encontra lá, ok? Perceberam como as duas palavras precisam estar em contexto para eu saber o que elas querem dizer? Olhe para as imagens. Então, a gente já viu. Ambas são anúncios. O primeiro é sobre uma barra de chocolate, Kit Kat, e o segundo é um serviço de reparo de telas de celular. Esses anúncios são direcionados, a pessoas que precisam de um descanso por um momento. O primeiro. Já o segundo é direcionado a pessoas que sempre quebram as telas dos celulares, que sempre deixam cair no chão. Podemos encontrar anúncios como esses em revistas, jornais, outdoors, folhetos, supermercados, etc. Não é? Até porque esses anúncios são curtos. Lembrem disso? São mensagens curtas. In both texts, the word break doesn't have the same meaning. As you can observe, here you can find one more example of polysemy. Break in the first advertisement means to stop doing something for a short period of time. And break in the second advertisement is separate something violently into many pieces. We will know the meaning of a word according to the context. One word can have many meanings. The right meaning is given by the context.
Então, nós sabemos que uma palavra pode ter muitos significados. Então, vai depender do contexto para a gente entender e saber qual é o significado dela naquele momento. Vamos para a próxima. Diz assim: face your hunger. O primeiro, que é de Snickers, que também é chocolate. E o próximo diz assim: best face wash for pimples and dark spots. É o melhor sabonete de rosto para espinhas e cravos. Então, olha só. No primeiro é um verbo, face, que é da palavra cara também, não é? Rosto, encare. Encare a sua fome, certo? E best face wash, nesse caso, então, é substantivo, é rosto, face, certo? Então, novamente, nós temos os dois com dois significados diferentes. Claro que eles são muito parecidos nesse momento. Esta é uma propaganda sobre um chocolate e um produto de beleza contra espinhas e manchas escuras. Dê uma olhada na dupla intenção do primeiro anúncio, vender o chocolate, e divulgar um popular serviço de streaming digital de músicas. Se a gente voltar, ele vai entrar então no Spotify. Já está fazendo duas propagandas, não é verdade? E é claro, depois nós temos então o segundo. Observe a importância do texto escrito para atingir essa dupla intencionalidade e a necessidade de encontrar semelhanças em ambos os produtos. Os sentidos explorados são o paladar e a audição, unidos para matar a fome e distrair o leitor. Não é verdade? Você vai comer um produto gostoso ouvindo uma música que você gosta. Give all your attention to the word face. The meanings of this word in each one of the ads. In the first, the word face refers to a verb, and in the second one to a noun. Então, dê atenção para a palavra face, que eu já falei para vocês. No primeiro anúncio, ela é um verbo, encarar. E no segundo anúncio, ela é um substantivo, rosto, certo? Então, são dois significados diferentes, porém a palavra é igual. Então, the verb, to stare, né, que é olhar, e the noun, face and also the facial cleaner product. Então, o substantivo rosto e também o limpador, o sabonete para rosto. Don't forget that the meaning of the word is related to the context. Então, não se esqueça que o significado é relativo ao contexto. We can find texts like this in magazines, supermarket, brochures, flyers, on the internet, and so on. Probably young people will be interested in this kind of ads. Então a gente consegue encontrar em revistas, jornais, na internet, em panfletos, em vários lugares, em camisetas inclusive, não é? Então, quem normalmente se encanta com e gosta são as pessoas mais jovens. Então, olha só, eu fiz uma lista para vocês de palavras que a gente conhece um dos significados e nem imagina que o segundo significado ou o terceiro seja dessa forma. Então, olha só. O primeiro, pen, que a gente conhece como caneta. Vocês também sabiam que ele pode ser curral? Nem imaginaram, não é? Uma outra palavra que não está aqui, que também é muito conhecida, é a palavra ball, que é bola. Mas ball também pode ser baile, sabiam? Eu posso ir, I can go to the ball. Eu posso ir ao baile, sabia? Então, são dois significados diferentes. É claro que no baile não vai haver bola, não é? Então, eu consigo entender esses dois significados. Olha a palavra plant. Normalmente, a gente encontra como planta, mas ela também pode ser fábrica. Close. Essa todo mundo já sabia o segundo significado, que é fechar, certo? Mas close também pode ser próximo, perto. Por isso, aquele famoso creme dental se chama close up, porque é de perto, close up, certo? Então, olha aí, ó, já achamos o significado para ela. A palavra hot pode ser, então, quente ou picante, quando ela é muito apimentada. A gente fala que também é hot, certo? Letter pode ser letra do alfabeto ou então pode também ser carta.
Por isso que o mail e e-mail também é uma carta. Os dois podem ser usados dessa forma. Hard pode ser tanto duro quanto difícil. Difícil, normalmente vocês já viram o nível difícil em jogos, não é verdade? O nível hard. Então, essa palavra já é conhecida sua. Can. Ela pode ser o primeiro significado como o verbo poder ou saber fazer quando eu aprendi, certo? Ou então o substantivo lata. A can of peas, uma lata de ervilhas. Você pode usar das duas formas. Match. Match pode ser fósforo ou então uma partida esportiva, certo? Por isso nós ouvimos os locutores falando que é o match point, que é o ponto da partida. Se fizer o ponto naquele momento, acaba a partida, certo? Ou nós temos o set point, que seria o set de alguns esportes, e o match point, que é o ponto da partida, certo? Então olha aí, ó. Fine pode ser bem quando alguém me pergunta: How are you doing? Como é que você vai? Como é que você está? Fine, tô bem. Ou também pode ser multa de trânsito. I got a fine. Eu ganhei uma multa. Eu recebi uma multa. Olha lá o verbo get. Ganhei, recebi, certo? Consegui uma multa, não é? E break, que a gente já tinha visto, pode ser então pausa e também pode ser feriado, fazer uma pausa, né? Ou o verbo quebrar, também tem essa. Então a gente pode concluir que hoje você aprendeu o que é uma palavra polissêmica, que ela tem vários significados. O significado de palavras polissêmicas, que é dado pelo contexto, eu vou precisar ouvir o restante para eu saber qual significado eu vou colocar dentro desse contexto. E os anúncios usam palavras polissêmicas para expressar ideias de um jeito criativo, não é? Muito bem, muito legal, não é? A gente saber que não é só na nossa língua que existem vários significados para uma palavra. Em todas as outras também tem, mas claro que são diferentes do que a gente conhece. Como a gente vai conseguir saber todos esses significados? Leitura. Tanto a leitura na língua portuguesa quanto a leitura na língua inglesa são essenciais para nós enriquecermos o nosso vocabulário, para nós conseguirmos fazer os nossos textos nas aulas, tanto na língua portuguesa quanto na inglesa. Então, se você ainda não está acostumado a ler, procure uma coisa, um livro ou, por exemplo, gibi, mangá. Comece lendo esse tipo de literatura e depois vá aumentando. A leitura é essencial em qualquer língua, ok? So, the class is over. A aula está terminada. And I hope you have enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. I see you in next class. Thank you. Bye bye.